Após um longo dia de trabalho, o Dr. Peter Edenhofer começou a se preparar para voltar para casa no domingo à noite. O Dr. Peter é neurologista, reside em Paris. Não Paris, na França, mas na cidade de Paris, no Texas, Estados Unidos. Mas nesse dia ele estava trabalhando em San Antônio, distante cerca de 540 quilômetros. Peter tem uma licença de piloto comercial e habilitação IFR, e costuma fazer esse trajeto entre o aeroporto de Paris e o aeroporto de Castroville, perto de San Antônio, com frequência em seu próprio avião, um Cessna Cardinal 1977. Graças a essa rotina, já acumulou mais de 1.800 horas de voo. Naquele domingo, acontecia a final do campeonato de futebol americano, o Super Bowl. O jogo era em Houston, no Texas, e todo mundo só falava disso por lá. O doutor havia voado bem cedo até San Antônio, onde participou de uma cirurgia, e no final do dia estava se preparando para voltar para casa. Parecia mais um dia rotineiro, mas o doutor não sabia ainda que a cirurgia da manhã podia ser a última cirurgia da sua carreira. Vamos acompanhar o voo do Dr. Peter até Paris. Eu sou o comandante Cefas e você está no Bora Voar. Antes de decolar, o doutor checou a meteorologia ao longo de sua rota em Paris e em Dallas. Em Paris, existe uma estação automática, então só existe METAR, não tem TAF. Então o doutor teve que utilizar a previsão de Dallas, que fica a cerca de 150 quilômetros a sudoeste de Paris. METAR e TAF são os relatórios meteorológicos oficiais dos aeródromos. O METAR descreve a condição observada no momento, e o TAF é uma previsão de curto prazo, geralmente para as próximas horas. As condições meteorológicas atuais e as previsões eram VFR, favoráveis ao voo. Em outro vídeo eu vou falar só sobre meteorologia e explicarei melhor o que isso quer dizer. Mas o importante agora é que as condições eram boas para voar. No entanto, Paris estava com um teto de nuvens baixas a apenas 200 pés acima do solo. Portanto, uma aproximação por instrumento seria necessária. Exatamente a meio caminho entre Paris e Dallas, existe a cidade de Greenville. Nessa região havia uma frente se aproximando do norte, e isso, é claro, trazia uma certa tensão ao piloto, porque ele sabia que estaria voando em condições IFR a partir desse ponto até o seu destino, mas nada que fosse impeditivo ao voo. Naquele domingo, o controlador de serviço era Charlie Porter. Ele havia acompanhado o voo de Peter desde San Antônio até o fixo Rolob e depois o liberou para Cúbico, a apenas 12 milhas náuticas do destino, no través sul de Paris, já alinhando para a final da cabeceira 35. November 34731, cross Cusco at or above 3000, cleared RNAV GPS runway 35 approach. And crossing Kukpo at or above 3000, clear for RNAV 35731. O Dr. Peter estava voando relativamente alto para o Cardinal, cerca de 10.000 pés. Então ele começou a descer para cruzar Cookeville a 3.000 pés. Segundo a carta de aproximação RNAV de Paris, a altitude mínima de Cookeville é de 2.200 pés na magnética 355. Mas antes de chegar a Cookeville, a 5.000 pés, Peter atingiu a camada de nuvens. Ele estimava que teria que voar alguns minutos dentro das nuvens até conseguir livrar por baixo. Nesse momento, devido à topografia do local, o contato radar foi perdido. Os controladores entram em contato com Peter pela última vez. November 34731, cross Cusco at or above 3000, cleared RNAV GPS runway 35 approach. And crossing Kukpo at or above 3000, clear for RNAV 35731. Então o doutor entrou nas nuvens, ou na sopa, como a gente diz na gíria de piloto. E de repente, pane elétrica total. Nenhuma energia no painel, nenhuma luz dentro ou fora do avião. Já estava anoitecendo e Peter ficou literalmente no escuro. Os motores de avião não param de funcionar quando acontece uma pane elétrica. A própria rotação do motor gera a energia necessária para que ele continue funcionando. Por isso, é possível até desconectar a bateria de um avião e o motor não para de funcionar. Ao contrário de um carro, né?
Nesse vídeo aqui do canal, eu explico um pouco melhor essa e outras características que aumentam a segurança de uma aeronave. Neste ponto do voo, o Dr. Edenhofer está voando em IMC a 2.500 pés, cerca de 2.000 pés acima do solo, em uma aproximação por instrumentos para Paris. Nessa altura, devido à topografia da área, ele esperava ter uma recepção de rádio ruim, especialmente ao falar com o Fort Worth Center. Mas sem energia elétrica, seu Cessna Cardinal não tem rádios, nem medidores de combustível, nem transponder, nem GPS, nem controle de flaps, nem luzes no painel e nem luzes fora do avião. Até essa hora, o doutor estava relativamente calmo. Decidiu voar reto e nivelado por alguns minutos, interrompendo a descida e voltou a subir um pouco. Nessa hora, ele percebeu que tinha voado demais e que já tinha passado a aproximação final. Então ele teria que voltar, mas com o IFR denso, como estava naquele dia, não queria perder nem variar muito a altitude. Ele ligou e desligou a chave master e a energia voltou. Então ele decidiu se concentrar em fazer uma curva suave, mantendo a altitude de volta à aproximação final. Quando estava chegando à aproximação final, a energia caiu novamente e neste ponto ele ficou sem GPS e com os flaps abaixados. Então o doutor pensou: quer saber? Não preciso pousar agora. Muita calma nessa hora. Manete no máximo. Vamos apenas abortar e subir. Nessa hora, os níveis de tensão já estavam um pouco mais altos. O doutor lembrou que tinha uma pequena lanterna vermelha de testa para o caso de emergência. Ele colocou a lanterna e voltou a enxergar pelo menos os instrumentos analógicos do painel, que não necessitam de energia elétrica para funcionar. Quando nivelou, o doutor ligou e desligou a chave master mais uma vez e a energia voltou de novo. Só deu tempo para recolher os flaps e a energia caiu de novo, pela terceira vez. Sem os flaps, o Cardinal subiria mais rápido e ele subiu além do ponto de aproximação perdida, para livrar as nuvens. Agora o doutor estava começando a ficar realmente preocupado. Felizmente, ele tinha um horizonte artificial a vácuo de backup que estava funcionando. Com isso, ele conseguiria manter as asas niveladas, só não sabia para onde estava indo. Finalmente, a cerca de 5.000 pés, o doutor saiu das nuvens. Naquela hora, a maior preocupação do doutor era saber se o controle sabia que ele ainda estava lá. Ele torcia para que o controle não pensasse que era apenas mais um piloto descuidado da aviação geral que pousou e esqueceu de finalizar a coordenação. Ou pior, que estivessem todos mais preocupados com a final do Super Bowl do que com o voo dele. Nessa hora, o controlador Charlie estava transferindo o setor para Phil. E ele diz: o November 34731 está na aproximação GPS para 35 em Paris. Ele já está lá há cerca de 4 minutos. Devemos ter um tempo de inatividade nos próximos minutos. Assim que Phil assumiu o setor, os dois controladores notaram que o código da aeronave do doutor tinha reaparecido no radar durante a aproximação perdida e que ele ainda estava subindo. Ele disse que está na GPS. Qual é a altitude de aproximação perdida para isso? Charlie respondeu que ele deveria estar a 2.200 pés, mas Phil percebeu que ele já estava a 4.500 e ainda subindo. Os controladores sabem que a camada está bem baixa e que não é incomum que um piloto faça uma aproximação perdida e tente novamente. Mas geralmente, quando eles se deparam com uma aproximação perdida, eles falam com o controle. Mas no caso do doutor, o código transponder reapareceu rapidamente, por uns 30 segundos e depois sumiu. Bem, ele estava subindo, então os controladores pelo menos sabiam que a aeronave ainda estava voando. O primeiro sinal de que algo estava errado foi que ele estava acima da altitude de aproximação perdida, que era de 2.200 pés. Então Charlie e Phil decidem chamar o supervisor Brian. Mais uma vez, o doutor consegue fazer a energia voltar. Naquela hora ele já estava ficando bem tenso, então não conseguia lembrar do código de emergência no transponder. Ele só pensava, 7 alguma coisa. Por isso demorou um pouco até ele lembrar, até que ele conseguiu digitar 7700, que é o código internacional para emergência. A energia do Cessna permaneceu ligada por cerca de 1 minuto e desligou novamente. Agora o doutor estava ficando já bastante nervoso e seus pensamentos começaram a ficar confusos. Ele não conseguia parar de pensar
em como seriam as manchetes e fotos dos jornais, as pessoas comentando: "Ah, sim, ele até sabia pilotar, mas era muito burro. Ele é um médico, mas é burro demais. Ele deveria saber que não era para voar naquele dia." De repente, a lembrança de seus 3 filhos lhe veio à mente. Ele precisava dizer adeus para eles. Então decidiu pegar o telefone e começou a enviar mensagens de texto. Enquanto isso, os controladores estão começando a entender a seriedade da situação. Assim que perceberam o código transponder de emergência, os controladores chamaram o supervisor. O sinal do transponder reapareceu por uns 30 segundos e depois desapareceu. Mas o ponto no radar continuava lá. Eles só tinham um alvo primário. Um radar primário opera com um sinal de eco passivo. Os pulsos de alta frequência emitidos são refletidos pelo alvo e depois recebidos pelo mesmo dispositivo de radar. Já os dispositivos secundários de radar funcionam segundo um princípio diferente. Eles reagem ativamente ao sinal emitido. O dispositivo de radar secundário também emite um sinal sonoro chamado sinal de solicitação. Quando este sinal atinge o alvo, é recebido pelo transponder de bordo, onde é processado. Isto é seguido por um sinal de resposta em uma frequência diferente, contendo a mensagem de resposta, com altitude, proa e outras informações da aeronave. Ambos os sistemas têm suas vantagens e desvantagens. O radar primário fornece informações sobre as coordenadas, altitude e distância do alvo. Já o radar secundário pode obter informações adicionais, tais como o prefixo da aeronave, a altitude com maior precisão do que dos altímetros de solo. Phil assumiu o setor e começou a fazer algumas chamadas no rádio para ver se conseguiria falar com o doutor. Até essa hora, eles não sabiam a natureza da emergência. November 34731, Fort Worth Center. If you hear Fort Worth Center, acknowledge and ident. O cansaço e a tensão causam confusão mental. Então, nessa hora, o doutor começou a pensar em desistir. Sabe aquela coisa? Ah, quer saber? Vamos acabar logo com isso. Você sabe que não vai conseguir. Mas aí, de repente, o doutor pensava: opa, peraí, o que você está dizendo? Não vou quebrar meu avião de jeito nenhum. Isso seria estúpido. Então Peter começou a lembrar do seu instrutor de IFR. Peter chegou a jurar que ouvia a voz dele dizendo: voe o avião, apenas voe o avião. Então foi isso que Peter fez. Ele se esqueceu de todo o resto e apenas seguiu pilotando. Ele ainda tinha combustível, mas caso acabasse, o plano era pousar numa rodovia. O que no final das contas lhe pareceu meio estúpido, porque ele pensava que, se era para pousar no escuro e sem instrumentos, poderia ter pousado lá atrás na primeira aproximação em Paris. Ao invés disso, ele estava planejando pousar em uma rodovia que sequer conseguia achar e ainda por cima sem nenhuma luz. Se conseguisse pousar no escuro, provavelmente seria atropelado por um caminhão. À medida que todos esses pensamentos passavam pela sua cabeça, o doutor só sabia de uma coisa: tinha que voar para o sul. De repente lhe ocorreu: opa! Eu estou com o meu celular. Vamos ver para que serve esse negócio aqui. Ele estava a 5.000 pés e achava que o celular não funcionaria. Mas o GPS funcionou. Ele não tinha nenhum app de navegação aérea no celular. Então, por incrível que pareça, teve que recorrer ao bom e velho Google Maps. E funcionou. Agora, pelo menos, ele sabia para qual direção estava voando. Logo depois, ele começou a enxergar alguns buracos na cobertura de nuvem. Mas aí ele se lembrou que não conseguiria ativar as luzes de pista sem o rádio. Teria que encontrar a pista e pousar no escuro. Era praticamente impossível. Os controladores lá no centro começaram a pensar fora da caixa. Eles ligaram para San Antonio e pediram todas as informações que havia no plano de voo de Peter. E pegaram seu nome completo. Brian, o supervisor dos controladores, conseguiu, pesquisando o nome do doutor pela internet, o nome do hospital onde ele trabalhava. Após explicar a situação para a telefonista no hospital, conseguiu o número do celular do Dr. Peter. Brian tentou ligar várias vezes, mas sem resposta. Então ele entregou o número para Charlie e se concentrou em trabalhar com a polícia no aeroporto para deixar os serviços de emergência e bombeiros em prontidão. Charlie tentou ligar várias vezes para o doutor, mas ele não atendia. Então ele pede ajuda para Phil. E Phil disse: temos o número de telefone, mas não consigo falar com ele. Vou ver se consigo enviar uma mensagem de texto. Pode ser que a mensagem passe.
Lá na aeronave, o doutor estava com o celular na mão, navegando com o Google Maps. Foi aí que a surpresa aconteceu. Aqui é o controle de Dallas-Fort Worth. Responda se possível, a meteorologia está melhor no oeste. O aeroporto de McKinney está VFR. Rockwell também VFR. Em Greenville, as condições estão piorando. A mensagem de texto do controle chegou. Num primeiro momento ele pensou que fosse uma brincadeira, mas aos poucos a ficha caiu. Uau, eles sabem que estou bem vivo. E ele respondeu: por favor, liguem o balizamento de Greenville. Combustível mínimo. De repente, as coisas começaram a parecer um pouco melhores. Os controles já haviam presumido que o doutor estava indo para o aeroporto de Majors, em Greenville, cerca de 20 milhas náuticas a oeste da sua rota, na proa de Dallas. Isso porque ele estava circulando a cidade de Commerce já há algum tempo. Mas ainda tinha um problema. As luzes do aeroporto estavam apagadas. Ele nunca encontraria a pista no escuro. American 1080, need a favor? Yes, sir. Got a pilot in distress. We're trying to help him find an airport. I need you to go to CTAP frequency 118.65. It's at Greenville Majors. Click it 7 times. We want to get them on high intensity. Just report back when you're done. Thank you. American 1080, appreciate the help. Contact Force Center 126.57. O controle entrou em contato com uma aeronave da American Airlines que estava sobre a região e pediu para eles acenderem as luzes em Greenville. Como assim? Existe um sistema que é comum em quase todas as pistas sem torre nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também existe, mas é um pouco mais raro. O piloto sintoniza a frequência de coordenação específica daquele aeródromo e clica algumas vezes no rádio. As luzes se acendem automaticamente. Quanto mais vezes ele clicar, mais forte ficará a iluminação. As luzes ficam acesas por 15 minutos e depois se apagam automaticamente. Caso seja necessário mais tempo, o piloto pode repetir o procedimento. Logo depois, o doutor recebe uma mensagem do controle informando que as luzes da pista em Greenville estavam acesas. Mais um alívio para o doutor. Ele agora só precisava superar a camada de nuvens abaixo. Então o doutor encontra um buraco nas nuvens e começa a descer. Mas de repente o buraco desaparece. Isso acontece. O doutor desceu cerca de 1000 pés e voltou ao meio da sopa. Então ele pensou que não gostaria de ficar guardado de novo, sem instrumentos e sem condições de controlar os flaps. O doutor volta a subir, mas agora a preocupação é outra. Ele está ficando sem combustível. Na verdade, ele não tinha como ter certeza. Os liquidômetros não estavam funcionando. Ele já tinha alongado muito o voo, além do planejado. Então o doutor começou a pensar que deveria procurar outro buraco nas nuvens e não deixaria ele passar, custe o que custar. Ele avistou um outro buraco e iniciou um mergulho. A razão de descida chegou a 2000 pés por minuto, mas ele não queria deixar essa oportunidade passar de jeito nenhum, pois não sabia se teria combustível para tentar mais uma vez. Lá em Dallas, os controladores perceberam que o doutor estava alinhando para a final e cruzaram os dedos. Eles já sabiam que as luzes da pista estavam acesas em alta intensidade e o serviço de resgate de incêndios estava de prontidão. Lá no avião, o Dr. Peter estava lutando para descer rápido e livrar a camada de nuvens, na esperança de poder localizar a pista de pouso. De repente, puf, ele estava fora das nuvens. Quero dizer, bem fora mesmo, tipo visibilidade de 10 milhas e vento calmo. A única coisa que passava pela cabeça do doutor era: uau, consegui, estou fora das nuvens, mas estou indo muito rápido. Ele puxa o manche para trás, a princípio suavemente, desacelerando um pouco, mas a pista está se aproximando muito rapidamente. Já dava para enxergar os caminhões dos bombeiros. O doutor faz um 360 para perder a altura, mas ainda está muito rápido. Vai perder a aproximação. O Cessna está com o motor em marcha lenta. Peter só pensava que não tinha mais combustível. Ele não contava mais com combustível. Só queria pousar. Então puxou ainda mais o manche e quase voltou para dentro das nuvens. Ele precisava desacelerar rápido. Ele continuou subindo, cada vez mais devagar, até quase estolar. Aí finalmente começou a descer. Foi por um fio, mas deu certo. O doutor planou suavemente até a pista e conseguiu fazer aquele pouso manteiga.
Assim que pousou, ele enviou uma mensagem para o controle. Pousei em segurança. Pela graça do bom Deus. Os controladores ficaram eufóricos, mas logo depois tiveram que voltar ao trabalho, não é? Enquanto isso, lá na pista, o Dr. Peter desliga o motor e fica por um momento paralisado. O silêncio é ensurdecedor. O doutor declarou em uma entrevista posterior que meio que ele estava esperando aquela salva de palmas, sabe? Todo mundo dizendo, ei, você conseguiu, você é o cara. Mas claro que não teve nada disso, né? O doutor olhava para os caminhões de bombeiros com aquelas luzes piscando como uma árvore de Natal. Parecia uma eternidade para eles chegarem até a aeronave. Aí ele pensou, bom, talvez eles digam, parabéns, comandante, bom pouso. Mas o bombeiro chegou bem perto da janela da aeronave, bateu no vidro e disse, você está bem? O doutor fez que sim com a cabeça, então o bombeiro apenas disse, ok, siga-nos. Deve ter sido bem anticlimático, né? Depois de todo o ocorrido, o doutor tentou descobrir o que tinha acontecido com a aeronave. Examinaram todo o sistema elétrico e não encontraram nada de errado. Checaram o alternador e nada. Havia alguns terminais corroídos, mas não parecia ser realmente a causa. Além dos rádios básicos, da simples luz de navegação, não havia muita coisa ligada que pudesse sobrecarregar o sistema elétrico. Edenhofer descobriria mais tarde que uma combinação de fiação incorreta atrás do painel e um curto-circuito em sua luz de pouso foram os principais culpados que paralisaram seu sistema elétrico. Ele também descobriu, ao retornar para resgatar seu avião dias depois, que havia pousado com cerca de 20 galões de combustível ainda a bordo. Em suas décadas de experiência, os controladores Charlie Potter, Phil Ennis, Hugh Hunton nunca conheceram nenhum dos pilotos que ajudaram durante o serviço. Isso até o Dr. Edenhofer aparecer. Um controlador normalmente ajuda um piloto que está com problemas e no final dá tudo certo. Quando os pilotos percebem que está tudo bem e mudam para a frequência da torre ou simplesmente pousam e desligam, é nessa hora que os controladores sabem que deu tudo certo. Segundo eles, foi muito bom poder conversar com o doutor e conhecer um pouco sobre ele e o que ele sentiu. O Dr. Peter declarou, eu sou um médico e a minha vida é salvar vidas, mas os controladores também estão ali para salvar a sua vida. Eles são dedicados, tão dedicados quanto um médico em salvar vidas. Eles estavam realmente torcendo por mim. Não era apenas um trabalho. Eles estavam realmente tentando me tirar dessa enrascada. Todos os anos, a Associação Nacional de Controladores de Tráfego Aéreo, NATCA, reconhece os controladores de tráfego aéreo cujas ações em crise salvaram vidas. Em 2018, os controladores Hugh Hunton, Thomas Hurd, Phil Ennis, Charlie Porter e Brian Beck receberam o maior prêmio disponível para controladores de tráfego aéreo, o prêmio Presidente NATCA, pelo trabalho com o Cessna Cardinal November 34731 do Dr. Peter Edenhofer e o incidente de 5 de fevereiro de 2017. Prêmio mais do que merecido, não é mesmo? E se você gosta do conteúdo do Bora Voar, não esqueça de se inscrever e considere também tornar-se membro do canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você me ajuda a produzir cada vez mais conteúdo como esse, além de ter acesso a conteúdos exclusivos. Então, bora voar?